Nós vamos, nesta manhã, estudar a lição número 13 da nossa revista, que nós estamos estudando. Nós vamos entrar direto no estudo. O texto é Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Versículo 12 até o 26. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. No próximo domingo, nosso irmão Vitório fará a introdução a essa carta. Nós acabamos invertendo as escalas. Ele tinha um compromisso hoje e não pôde estar presente. Então nós vamos fazer a segunda lição e domingo que vem ele volta fazendo a primeira. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por via. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e do outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Até o versículo 26, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 26. O título da nossa lição: Alegria no lugar onde estou. Alegria no lugar onde estou. É interessante, irmão, nós lembrarmos que Paulo ele já havia sido preso. Já tinha passado 2 anos preso em Cesareia. Isso está em Atos capítulo 23. Depois ele fez uma viagem de navio, que nós conhecemos a história, em que quase todos perderam a vida ali. Houve um naufrágio. Eles acabaram enfrentando uma tempestade. Isso está em Atos capítulo 27. Paulo escapou. E quando Paulo escreve essa carta, que nós acabamos de ler um pedaço, ele estava preso novamente. Estava preso em Roma. E essa prisão dele aqui era uma prisão diferente. Ele estava acorrentado a 2 soldados o tempo todo. O tempo todo tinha 2 soldados acorrentados junto a Paulo. E é interessante que o comentarista ele diz aqui, em meio a tudo isso, Paulo podia dizer: com isto me regozijo e sempre me regozijarei.
É interessante, irmãos, que nós às vezes vivemos a nossa vida aqui na Terra como igreja. Em momentos nos encontramos em lugares difíceis, situações difíceis. Qual seria, ou qual é, ou qual tem sido a nossa postura, a postura da igreja atual, diante das circunstâncias que nos servem? Porque é muito fácil criarmos, encontrarmos, e temos, né? Se nós pararmos para analisar, nós vamos ter sempre motivos para reclamar. O autor, ele foi muito feliz no seu comentário desse texto. Paulo, se ele fosse olhar pela sua visão carnal, pelo seu olhar de homem, o que mais Paulo tinha era motivo para reclamar. Era motivo para ser ingrato com Deus. Era motivo para dizer, olha, o Senhor me tirou de uma situação. E antes, Paulo era o chefe daqueles que perseguiam os cristãos. Paulo era um homem importante. Paulo era alguém que tinha sido criado para ser o chefe dos fariseus. Paulo era um homem extremamente educado, culto. Paulo foi formado para ser um perseguidor de altíssimo nível. E agora Deus tira ele de lá e traz ele para o sofrimento. Traz ele para ser testado dia após dia, cadeia, naufrágio, perseguição, açoites e tudo mais. Paulo tinha motivo para reclamar. Se fosse olhar pelo nosso olhar carnal, puxa vida, Senhor, mas como assim? O Senhor me tira de lá, me traz para cá, me dá essa missão de pregar o Evangelho, mas eu só estou sofrendo? Como assim? E mesmo assim, cercado de dificuldades, Paulo ele não perdia a alegria do Senhor. Paulo, de fato, ele tinha entendido a sua missão. E é interessante que tudo aquilo que ele vivia, ele só via positividade. Paulo, em momento nenhum, você vê ele falando negativamente, ele tendo expectativas negativas daquilo que ele vivia. Ele só via o positivo. E veja como que a nossa visão, a nossa forma de enxergar o problema muda o tamanho dele, muda, vamos dizer assim, a dificuldade de resolvê-lo. Se nós enxergamos o problema maior do que ele é, nós colocamos ainda mais dificuldade para ser resolvido. Aqui, o escritor aqui, ele fala: provavelmente você tenha razão em reclamar, mas certamente nunca ficou preso pelo seu chefe por 2 anos. Paulo, ele vivia uma condição que nenhum de nós consegue imaginar. Imagina você preso, com cadeias provavelmente nas mãos, nos pés, preso a uma outra pessoa. Paulo ele tinha todos os motivos do mundo, carnalmente falando, para viver uma vida de lamúrio, uma vida de reclamação, uma vida em que ele não tinha prazer de comer. Imagina, um copo d'água ele não conseguia tomar sozinho. Imagina ir ao banheiro. As suas mais básicas necessidades tinham uma dificuldade tremenda para fazer. Ele estava preso a uma outra pessoa. A 2 guardas de uma vez. E quando nós analisamos aqui, vai falar da guarda pretoriana, eram os mais altos, né? Era o nível mais alto da guarda romana. Eles recebiam 3 vezes mais do que os soldados normais. Eles eram mais capacitados, mais treinados, eram os mais fortes, os mais robustos. Era a alta cúpula do exército romano. 2 pessoas por vez. O que Paulo fez? Ele ficou reclamando. Paulo aproveitou o tempo para evangelizar aquelas pessoas. Todos aqueles que ficaram amarrados com Paulo ouviram o Evangelho. Ele não perdia tempo. Ele conseguiu enxergar, olha, foi Deus que me colocou aqui. De outra forma, o Evangelho não ia chegar para aquelas pessoas. Se Paulo não tivesse sido preso junto com eles ali, provavelmente eles nunca ouviriam o Evangelho. Mas Deus colocou Paulo lá dentro
E ali Paulo pregou. Ali Paulo evangelizou. E Paulo não conseguiu entender isso. E às vezes, nós, a igreja atual, nós temos aquela visão, né? De que se é sofrimento, se estamos em dificuldade, se estamos tendo dificuldades, é problema. Se o evangelho não avança da forma que nós imaginamos que tem que ser, não, tem alguma coisa errada. Talvez é Deus propondo a igreja. Talvez é Deus colocando dificuldades para que nós possamos amadurecer como igreja, como pregadores, como evangelistas. Mas por que nada acontece da forma com que nós queremos? Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Nós não buscamos o melhor, nós buscamos o nosso conforto. Nós buscamos o que é mais fácil para nós. Essa que é a grande verdade. Mas Deus, Ele opera de uma forma tão magnífica. Para outros, podia analisar a situação de Paulo, mas Paulo vai conseguir. Acabou o ministério de Paulo. Paulo está preso. Já era. Não. Ele aproveitou cada momento. O primeiro ponto aqui, o nosso comentarista ele cita os sofrimentos que Paulo enfrentou. E ele fala o seguinte: quando você está enfrentando uma situação desesperadora, é muito fácil você se tornar uma pessoa magoada. Uma pessoa cheia de mágoas nunca é uma pessoa alegre. Imagina se Paulo começasse a se magoar com tudo aquilo que aconteceu com ele. Imagina os outros discípulos. Toda a perseguição que aconteceu. Logo depois que Jesus é assunto ao céu. Se qualquer palavra contrária a eles se sentissem magoados com aquilo. Eles fossem sentimentais, a ponto, não, se não estão me aceitando, fiquei chateado também, não falo mais nada. É interessante que Paulo ele conseguiu superar qualquer sofrimento ou sentimento de mágoa. Havia pelo menos 2 motivos para ele se sentir magoado. O primeiro motivo era a injustiça das suas cadeias. Por 3 vezes o próprio Paulo, ele ouviu, primeiro o comandante de Jerusalém falou: verifiquei nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. Em Atos 23, 29. O governador Festo falou o seguinte: porém, eu achei que nada ele praticava passível de morte. E depois o rei Agripa falou: este homem nada tem feito passível de morte. Paulo, ele ouviu aquelas pessoas que tinham prendido ele falando que ele não devia nada. O mesmo julgamento que Jesus tinha passado, o próprio governador falou: olha, eu não encontro nada que possa incriminar esse homem. E ele chega para o povo e diz: vocês querem que eu faça o que com ele? O povo crucificou Jesus. Paulo, ele era simplesmente um perseguido religioso. Ele era perseguido pela sua pregação. Criminalmente falando, e é interessante que os comandantes, os líderes do exército, o governador e o rei, eles não tinham o poder de prender uma pessoa, de incriminar uma pessoa por causa da religião que ela professava. Mas somente se houvesse um crime civil. Se ele tivesse matado alguém, se ele tivesse roubado alguma coisa, se ele tivesse cometido um ato contra a sociedade civil. E Paulo não tinha feito isso. Paulo, ele ouviu, ele sabia, ele tinha certeza. Agora você imagina. Para analisar. A consciência de Paulo preso, tendo certeza da sua inocência, passando todo aquele aperto que ele passava, mas sabendo no seu coração: eu não devo nada. Eu não devo nada. Eu estou aqui, Deus permitiu eu estar aqui sofrendo desse jeito, mas eu não devo nada.
Mas pensa bem, a consciência de uma pessoa. Isso não seria motivo bastante para a pessoa se magoar? Isso não seria motivo bastante para, talvez, questionarmos ao próprio Deus? Nós questionamos Deus hoje por muito menos. As pessoas questionam Deus por muito menos. Se está calor demais, não está bom. Se esfria, começa a chover, não está bom também. Às vezes nós questionamos Deus por muito menos. Olha a condição que Paulo se encontrava. Preso, tendo a certeza de que não tinha feito nada. E mesmo assim Paulo consegue achar o lado positivo. Paulo ele consegue dizer, ele fala no versículo 12, que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo ele não pensava nele. Paulo ele não se importava com o que acontecia com ele, com Paulo, com o físico, com o ser humano Paulo. Paulo ele analisava o todo, ele falava: o que está acontecendo comigo está contribuindo para o Evangelho? Então é isso que tem que acontecer. Se eu estou sofrendo, se eu estou passando fome, se eu estou sentindo frio, não interessa. Se eu estou privado de ter uma vida normal como qualquer outro, se eu estou preso, não interessa. O que interessa é o progresso do Evangelho. Trazendo para nós hoje, irmãos, essa mentalidade que ela nos fugiu completamente. Se a igreja encontra um desafio que nos tira do nosso conforto, nós deixamos para lá. Se a igreja encontra talvez um campo de evangelismo, mas que atrapalha a minha rotina, atrapalha o meu dia a dia, atrapalha a minha vida, então deixe para lá. A nossa mentalidade ela se inverteu. A nossa mentalidade ela traz o seguinte: então, a igreja, o evangelho, ele tem que caber dentro da minha vida rotineira. Primeiro, eu trabalho, eu sou o marido, eu sou o filho, eu tenho os meus afazeres. Alguns têm filhos, é pai. Depois que eu concluir a minha vida, eu tiver os meus afazeres prontos, agora sim, o que sobrar de tempo é no Evangelho. Nós invertemos a coisa. Paulo não. Paulo ele abriu mão de viver a sua vida, ele não tinha vida, pelo bem do Evangelho. É diferente. Por isso que nós encontramos dificuldade às vezes em entender o que Paulo fazia, os sentimentos que ele tinha, porque a nossa rotina hoje como igreja é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas vivendo da nossa forma, vivendo o nosso jeito de viver, será que nós estamos tendo alegria nas dificuldades que encontramos? Será que nós estamos encontrando motivos para nos alegrar com aquilo que tem acontecido conosco? Ou ficamos magoados, ficamos tristes? Às vezes por falta de sabedoria de alguém, você ouve uma palavra daquela pessoa e você se magoa, mas você sabe que é por falta de sabedoria, talvez não é nem ignorância, ou por querer, mas por uma palavra sem pensar. Nós temos muito isso hoje, né? Crente que se magoa, qualquer coisa. Um olhar diferente de alguém, já não vou mais, desisto. Sabe, irmão, nós temos que aprender a viver melhor e aproveitar melhor os momentos que temos, as oportunidades que temos. Paulo, completamente injustiçado naquilo que ele viveu, naquelas cadeias, todas elas. Ele não tinha motivo para ser preso, mas ele não reclamou e ele aproveitou as chances. O segundo ponto é que Paulo podia ter motivos para reclamar, é porque Paulo ele foi invejado pelos seus próprios colegas. Os próprios colegas de pregação de Paulo. Entre os versículos 15 e 18 aqui que nós lemos, Paulo ele não estava mais na igreja. Então algumas pessoas, alguns irmãos que estavam um pouco mais à frente, né, que eram pregadores também ali,
eles começaram a aproveitar a situação que estava acontecendo com Paulo para se engrandecer. Eles começaram a usar a prisão de Paulo como exemplos na igreja, em suas pregações, incentivando os irmãos a talvez serem diferentes de Paulo, a se amoldar. E é claro que o ponto que nós temos que pensar aqui, mesmo sendo aproveitadores, aqueles irmãos, eles não mudaram a pregação. Às vezes nós usamos esse texto para falar o seguinte: mesmo que estejam pregando heresias, o que importa é que Cristo seja pregado. Negativo. Esse texto não fala isso. Esse texto fala que eles estavam aproveitando a condição, vamos dizer, sensível de Paulo para se engrandecer. Mas eles não mudavam a pregação. A pregação continuava sendo Cristo. Eles não estavam pregando heresia. Às vezes nós usamos esse texto, porque o que Paulo fala, né? Não importa. Versículo 18: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também me regozijo. Eles não estavam pregando heresia. É diferente. Às vezes nós gostamos de falar esse texto, não interessa o que estão pregando, estão pregando Cristo, é o que importa. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito que eles estavam aproveitando a condição de Paulo em talvez não poder combater alguma distorção da doutrina que eles estavam propondo. E aqui nós podemos imaginar muita coisa. Aqueles novos pregadores estavam propondo para a igreja e Paulo não tinha como fazer nada, estava preso. Mas Cristo continuava sendo pregado. Essa mudança não houve. O problema é que estavam julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Estavam prontos para agravar o sofrimento de Paulo para os seus próprios interesses. Imagina só, você está preso injustamente, seu ministério é tirado por conta de religiosidade. Paulo está preso, e agora aqueles que deveriam estar orando por ele para que ele pudesse sair logo, aqueles que podiam arrumar uma visita, não, vamos lá visitar Paulo. Eles estão aproveitando o que está acontecendo com Paulo para tomar a frente de Paulo na igreja. Já que Paulo está preso, vamos nós assumir a posição dele. Vamos nós sermos agora os chefes da igreja, os doutrinadores. Vamos aproveitar. Imagina só, aquele povo que deveria estar em vigília com Paulo naquela prisão, estava se aproveitando da sua condição frágil para se engrandecer, para tomar para si a posição de Paulo. Isso seria um motivo para qualquer um se magoar, para qualquer um ficar triste. Paulo podia ter questionado Deus. Como assim, Deus? Olha só o que está acontecendo lá. Eu estou aqui preso, justamente o Senhor sabe. E agora olha o que meus irmãos estão fazendo. Só que Paulo tinha entendido. Paulo tinha entendido que tudo aquilo que ele passava tinha como, vamos dizer assim, como resultado o teste, tanto para ele, quanto para a igreja, quanto para o progresso do Evangelho. Ele estava em um local diferente para que ele pudesse pregar. Paulo tinha entendido. Mas nós precisamos entender que aqueles homens, eles não tinham mudado a pregação. Eles usaram Paulo como exemplo. Mas a pregação continuava sendo Cristo. E depois de tudo isso que Paulo passou,
E a sua reação incrível, né, de não reclamar, de entender que tudo isso era pelo bem do Evangelho. Paulo ele experimentou algumas bênçãos. Paulo tinha plena convicção de que tudo que estava acontecendo com ele era da vontade permissiva de Deus. Isso é um ponto importante. Quando nós entendemos que tudo que nos acontece é da vontade de Deus, nós temos agora que entender o que está acontecendo e não questionar. Tudo bem, aconteceu. Igual muitos, quando acontecem aquelas tragédias, aqueles desastres naturais, vento, chuva e tal, alguém questiona, mas por que assim? Por que a perda de tantas vidas? Por quê? Peraí. Nós temos que entender o motivo. A vontade de Deus estava ali. Foi a permissão de Deus. Aconteceu. Deus permitiu. Agora nós não devemos questionar a Deus, mas tentar entender o porquê. Será um teste para a igreja? Será igual o povo de Israel viveu muito isso, né? Eles viviam na idolatria, viviam na desobediência a Deus, e vinha alguém e levava eles embora, cativo. Tomava tudo. Mas antes, o que tinha acontecido? Algum profeta já tinha falado, ó, cuidado, vocês estão errados, vai vir alguém aqui e vai acabar com tudo. Eles não estavam ouvidos, vinha alguém e levava tudo embora. O povo de Israel era liberto do cativeiro e voltava para a sua terra. Começava o culto a Deus de novo, normal. Daí a pouco, já estava idolatria de novo. Vinha o profeta de Deus de novo, falava, olha, cuidado, Deus vai suscitar juízo contra vocês. Eles não viram. Vinha alguém, acabava com tudo de novo. Essa foi a rotina do povo de Israel. Quando nós lemos, né, as cartas dos profetas, o livro dos profetas. A igreja não é diferente. Com o nosso mundo hoje não é diferente. Deus ele tem avisado. Hoje não existe mais profetas como os profetas do passado. A profecia está escrita, está nas nossas mãos. E não há nada novo depois da Bíblia. Uma vez que a Bíblia foi fechada, acabou. A profecia está aqui. Deus ele tem avisado, através da igreja. Uma profecia escrita, a Bíblia, né? Se aparecer qualquer outra revelação igual já apareceu, esquece. É a Bíblia, é a profecia, é a revelação de Deus. Só que a humanidade ela não dá ouvidos. E tudo que acontece é sim da permissão de Deus. Às vezes por causa da idolatria, às vezes por causa do pecado, às vezes por causa de não dar ouvidos a Deus. Acontece. E nós queremos questionar a Deus. Paulo ele não questiona. Ele só analisa tudo e fala assim, tudo isso está contribuindo para o progresso do Evangelho. Então, se eu tiver que morrer ou não, para mim não interessa. O que for mais proveitoso para o Evangelho, eu topo. Foi isso que Paulo decidiu consigo mesmo. E aquilo que nós já tínhamos falado, Paulo ele conseguiu pregar para os guardas. E uma coisa incrível que aconteceu, mesmo com tudo que Paulo passou, no versículo 14 fala aí, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha bem, alguns irmãos, eles se sentiram ainda mais entusiasmados a falar do Evangelho do que antes. Enquanto alguns estavam aproveitando a oportunidade para se engrandecer na igreja, enquanto outros talvez estavam com medo, provavelmente tinha alguns com medo, puxa vida, Paulo foi preso, e agora? Agora acabou tudo. E se nós continuarmos pregando, eu vou ser preso também. Com certeza tinha algum medroso no meio. Mas a maioria, eles foram estimulados a pregar,
Olha que coisa. Será que se a igreja atual chegar ao ponto de ser algum irmão preso por pregar a palavra, qual será a reação do restante? Estou falando do grupo, não. Estou falando da igreja. Se alguém acabar sendo preso por conta de religião, não pode mais pregar esse evangelho aqui. Não tem motivo nenhum para prender a pessoa. Simplesmente motivo religioso. A pessoa foi presa. O que vai ser o restante? Vai todo mundo ficar com medo? Vai todo mundo aproveitar e usar a prisão daquela pessoa no culto para se engrandecer, como alguns fizeram? Ou a igreja vai ser estimulada agora sim, agora nós temos motivo para pregar mesmo? Será que vai ser isso? Isso é uma lição para nós. Só que o comentarista ele faz uma observação muito interessante. Se Paulo não tivesse sido preso, isso não tinha acontecido. Olha que coisa. Se Paulo tivesse continuado solto, normal, sua rotina, de vez em quando ele visitava as igrejas, de vez em quando ele ia em alguma localidade nova para tentar plantar ali uma igreja nova. Paulo ele tinha os seus afazeres como apóstolo. Porque agora Paulo é preso. E essa prisão ela muda todo o panorama. Puxa vida, o grande apóstolo Paulo está preso. E agora? Alguns ficaram com medo. Alguns estavam aproveitando a situação. Só que os outros foram estimulados. Não, agora é para valer. Agora sim nós temos que pregar. Porque agora se levantou contra nós a perseguição de novo. Se Paulo não tivesse sido preso, foi isso que Paulo entendeu. Se ele não tivesse sido preso, isso não teria acontecido. A igreja não teria sido estimulada. E Paulo entendeu isso. Eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu não queria estar aqui, eu estou abrindo mão da minha liberdade como cidadão romano. Paulo era cidadão romano, está preso. A minha liberdade está cerceada, mas tudo isso está redundando em progresso pelo movimento. Paulo entendeu. Por isso que Paulo não procurou motivos para ficar magoado, para ficar triste, para reclamar. E uma outra coisa que o escritor fala aqui, ó. Se Paulo não tivesse sido preso, boa parte do Novo Testamento não teria sido escrita. Porque quando Paulo estava preso, como ele não podia visitar as igrejas pessoalmente, ele escrevia as cartas. Ele tinha permissão para escrever. E sempre que alguém ia visitar, ele enviava as cartas. Inclusive, muitas cartas nós perdemos, né? Não está na Bíblia. Por exemplo, Coríntios são 4 cartas para Coríntios. Nós temos só 2. E outras mais. Né? Pelas contas, mais ou menos, alguns historiadores falam que se perderam 9 cartas de Paulo. Teria muito mais, se não tivesse se extraviado. Imagina só. Tudo aquilo que aconteceu com Paulo, olha o benefício que a igreja atual tem nas mãos, recebeu de Deus, através das cadeias de Paulo. O sofrimento de Paulo, que Paulo passou, traz benefícios para nós até hoje. Traz benefícios para a igreja. Nós estamos lendo algo que Paulo escreveu em sofrimento, preso. Imagina só. Paulo ele compreendeu. E no momento que Paulo entendeu isso, aquilo já não era sofrimento mais. Ele pensava, tudo bem, eu estou aqui, não está legal, não está bom, eu não queria, mas eu sei que tem um propósito de eu estar aqui. Tem um porquê. Eu não estou aqui à toa. Deus me colocou aqui. E às vezes, irmãos, nós não queremos, nós não aceitamos os desafios. Às vezes nós queremos viver no Evangelho só da facilidade. Se o Evangelho me impor qualquer dificuldade, eu não quero. É muito difícil, é muito penoso. Eu perco tempo demais na minha vida envolvido no Evangelho. É isso que nós pensamos hoje.
A nossa atual geração de crentes é assim. Primeiro eu vivo a minha vida. Depois, se sobrar de tempo, eu uso no Evangelho, eu uso na igreja. E Paulo ele também aprendeu para a sua própria vida. Paulo tinha certeza de que tudo que aconteceu era para seu próprio bem. Se ele tivesse a oportunidade de escolher, Paulo preferia morrer. Isso está escrito aqui a partir do versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e do outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, se ele tivesse a oportunidade de escolher, ele queria ir embora. Ele queria descansar. Ele queria estar com Cristo. E ele tem total razão. Não. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo estava com a consciência tranquila. De que ele não estava devendo nada para ninguém. De que o que ele estava vivendo ali era pura perseguição. E era permissão do próprio Deus. E era para o progresso do Evangelho. Então Paulo estava tranquilo com tudo que estava acontecendo. E ele chegou na condição: olha, se eu morrer, olha que pensamento magnífico. Se eu morrer hoje ou amanhã, se eu morrer, eu estar com Cristo é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor do que todo esse sofrimento que eu estou. Só que Paulo, ele tem uma mente que dificilmente a igreja hoje tem. Se for pelo progresso do Evangelho, eu prefiro continuar aqui sofrendo. Olha só. Olha só que coisa. Paulo ele não era um suicida. Alguém pode ver aqui, Paulo está querendo morrer, então ele era um suicida. Negativo. Não é isso. Paulo ele queria estar com Cristo, mas ele não ia se matar para isso. Não. Ele sabia que ele estava preso, ele seria logo julgado, e ele estava simplesmente consciente de que se a morte chegasse, tudo bem, eu vou estar com Cristo, que é melhor ainda. Mas ele parou um pouquinho e pensou: puxa vida, se eu morrer, meu ministério aqui acaba. Então, se for mais vantajoso para o ministério, para o progresso do Evangelho, eu continuar vivo, então que eu fique vivo, pelo bem do Evangelho. Ele não queria a sua vida mais de volta para ele. Ele queria continuar vivo, mas pelo Evangelho. Paulo é diferente. Paulo, quando você analisa o que Paulo diz, a mentalidade de Paulo é diferente. Paulo ele está, ainda hoje, ele está a anos-luz à frente de qualquer um. À frente da igreja. Paulo é diferente. Por isso que Paulo foi escolhido pelo próprio Deus. O próprio Deus escolheu Paulo. E é interessante que no finalzinho aqui, o escritor coloca: em outras palavras, Paulo descobriu que por meio dos seus sofrimentos, ele teve uma nova experiência com Deus. As qualidades que faltavam na sua vida, Deus lhe deu pela dificuldade. O que faltava em Paulo? Um homem criado na mais alta escola, no mais alto grau de conhecimento de tudo. Um homem que falava diversos idiomas. Um homem extremamente culto. E com uma mentalidade, um caráter forte, né? Alguém que aquilo que era verdade para ele, ninguém conseguia questionar. O que faltava em Paulo? O que faltava em Paulo? Para que Deus colocasse ele em tanto sofrimento para ele aprender. Faltava essa consciência. Ele conseguiu aqui, Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Os religiosos, eles têm aquela ideia de consigo de que o seu eu é muito importante. Você ser alguém perante a sociedade é muito importante. Por isso que eles investiram tão pesado em conhecimento e estudo. Para Paulo, você chegar diante de uma multidão e ser eloquente, trazer para si a atenção, ser ouvido por todo mundo, era muito importante para os religiosos, porque assim eles conseguiam arrastar multidões. Paulo era um homem completamente culto, e podia sentar e contar horas e horas de histórias e toda a lei. Paulo conhecia. Só que faltava no caráter de Paulo, lá dentro, esse entendimento de que aquilo que ele era não era mais importante do que o propósito que ele tinha do Evangelho, pregar o Evangelho. Porque ele era como pessoa, não era mais importante do que o chamado que ele tinha para ser um pregador. Inclusive, quando ele tem esse entendimento, ele mesmo fala, pessoal, eu não usei de palavras eloquentes para falar com vocês. O meu evangelho é simples. O evangelho que eu recebi de Jesus é simples, é isso aqui, ó. Eu não vou usar com vocês todo o meu conhecimento. Até porque se Paulo fosse usar, vamos dizer assim, a alta teologia que ele tinha, provavelmente quase ninguém ia entender. Paulo era um homem culto, mas Deus tratou de cuidar disso. Olha, Paulo, o que você é como homem, não me interessa, Paulo. Eu quero mudar o seu caráter. Eu quero que esse Paulo culto, esse Paulo tão grande, entenda de que o Evangelho é maior do que você. O pregador não é maior. Não pode ser maior do que a pregação. Em momento nenhum. Aquele que profetiza, né, aqui na Bíblia, aqueles que recebiam a mensagem de Deus para falar para o povo, o profeta não era maior do que a profecia. Nunca foi. Precisamos entender isso. Às vezes nós nos achamos maiores do que o próprio Evangelho. Quando Paulo entendeu isso, ele conseguiu parar e analisar. Qualquer coisa que acontecer comigo agora, eu sou no lucro. Se eu continuar vivo, eu vivo pelo Evangelho. Se eu morrer, eu estarei com Cristo. Então, para mim, tanto faz. O autor ele coloca aqui a escolha que Paulo fez, né? Morrer ou viver? Paulo não sabia o que ele desejava. Mas como eu disse, Paulo ele não ia se matar, ele não ia tirar a sua vida. Mas ele estava na condição de preso e poderia muito bem ser condenado à morte. Morrer quer dizer que vai entrar imediatamente na presença de Deus. Nós cremos nisso. O cristão, uma vez que ele fecha os olhos aqui, ele já abre os olhos do outro lado, ao lado de Cristo. Os céus, descanso eterno, não há sala de espera para o céu. Uma vez que fecha os olhos aqui, nós abrimos os olhos do outro lado. E se Paulo escolhesse viver, quer dizer que pode trazer muito fruto para Cristo. Enquanto Paulo estava nesse mundo, era útil. Paulo entendeu isso. E ele falou, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Agora, para e pensa um pouquinho. Todo o sofrimento, a vida de Paulo era uma vida de sofrimento. Quando você analisa no geral. Nesse momento aqui em que Paulo talvez tenha uma escolha, puxa vida. Seria melhor morrer? Vamos descansar logo. Ele não pensava nele. Essa que é a diferença. Ele pensava que, tudo bem, se eu morrer, eu vou para Cristo.
Mas, se eu ainda tenho condições de ajudar nesse evangelho, de ajudar no progresso do evangelho, eu prefiro ficar. Mesmo que eu sofra. Mesmo que eu fique mais 20 anos sofrendo, apanhando, passando fome, frio. Mas eu prefiro ficar. Uma mentalidade totalmente diferente. A natureza da morte do crente é partir. Provavelmente, essa é a figura do acampamento de Paulo, fazedor de tendas. Ele usa a linguagem da sua profissão. Paulo era um fazedor de tendas. Então, quando Paulo fala, ele pensa em partir e estar com Cristo, ele fala, eu vou sair dessa tenda, que essa tenda significa uma caminhada. Nós não temos residência fixa aqui, nós estamos caminhando. E quando ele fala partir, ele quer dizer ir para a residência fixa, ir para o céu, ir para o lugar de onde nós não vamos sair mais, ir para estarmos eternamente com Cristo. Chegamos à nossa conclusão, irmãos. Paulo, ele nos fala em 3 tempos. No passado, os sofrimentos foram usados para o progresso do Evangelho. É bom notar que tudo o que tem acontecido conosco, ou está acontecendo, está sob a soberana vontade de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Ele sustenta o universo. As pressões da vida estão nas mãos do oleiro, que também é o nosso Pai. Como Jó diz, ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Paulo, ele entendeu e ele soube que tudo o que ele viveu, ele já tinha vivido, tinha sido para o progresso do Evangelho. Porque algumas igrejas, alguns irmãos tiveram ainda mais vontade de pregar. Ele escreveu as cartas para as igrejas que ficaram registradas para nós. No presente, as suas circunstâncias, Paulo estava entre amigos e colegas invejosos. O que é importante para Paulo é que Deus muda os eventos para o progresso do Evangelho. E isso lhe basta. Cristo está sendo proclamado. Paulo não importava com a inveja daqueles irmãos. Paulo não importava se alguém estava usando a sua cadeia para se engrandecer na igreja. Paulo não estava se importando. Talvez, e é claro, nem que sempre tem um crítico. Aquele que, puxa vida, o fulano foi preso. Alguma coisa errada ele fez. Não, o fulano foi preso. Certo de tudo ele não está, não. Tem alguma coisa aí, descobriram alguma coisa dele. Sempre tem aquele que mesmo vendo que não há nada de criminoso, ele cria algo para si, para tomar para si a grandeza. Ó, fulano estava errado, fulano está preso, olha lá. Paulo não se importou com isso. Paulo fala, olha, se o que eu estou vivendo, se o que está acontecendo comigo, eu estou no meio desse monte de invejoso aqui, mas isso está contribuindo para o Evangelho, tanto faz. Tanto faz. Se eles não estão mudando a pregação, se o que eles estão pregando é Cristo, que seja. Se essa minha situação aqui, ruim, se esse sofrimento, se essa vergonha que eu estou passando, imagina Paulo, o grande apóstolo Paulo, preso seguidas vezes. Alguém de nós, e é claro, qualquer um de nós aqui, se fosse preso perante a sociedade, seria uma vergonha. Por quê? Qual foi a falha? Qual foi o crime? O que você tem escondido da igreja? O que nós temos feito de criminoso e culminasse na prisão? É algo vergonhoso perante a sociedade. Paulo não estava nem aí, porque ele sabia que ele era inocente. Porque ele sabia que o que estava acontecendo era a mão do próprio Deus
levando ele até aquele lugar. Ele não estava nele. Ele não pensava nele. Ó, quando eu sair daqui, eu vou ser tratado como um criminoso pela igreja. Não. Paulo não pensou nisso. Paulo pensou, é daqui para a morte, e também não esquenta a cabeça, ou é daqui para continuar o sofrimento. Paulo ele tinha entendido. O propósito de tudo aquilo era o plano de Deus na vida dele. E no futuro, Paulo pensava, olha, Paulo não sabe o que o futuro tem para ele, nem o que deve desejar, morrer ou viver. Ele estava no dilema. Mas uma coisa é certa, seu futuro está nas mãos do Senhor. O que importa é que Cristo seja glorificado na sua vida. Se Paulo morresse, talvez ia deixar alguém com dúvida se ele era ou não criminoso. Se Paulo morresse preso, condenaram Paulo e ele foi morto nesse momento aqui. Alguém poderia questionar, puxa vida, então tinha alguma coisa. Paulo foi morto por motivo. Ele não era 100% certo, não. Mas ele não se importava com isso. Ele não se importava com o resultado final da sua vida naquela situação. Se fosse pelo progresso do Evangelho, ele aceitava o que viesse. Ele aceitava o que Deus quisesse para ele. E sabe, irmãos, como estamos nós, né? Como está a igreja atual? A nossa alegria no lugar onde estamos. Paulo, cercado por tanto sofrimento, por tanta luta, por tanta angústia, inclusive dentro da própria igreja, nós vemos vezes, né, Paulo tendo que escrever cartas duras para as igrejas, repreendendo aquilo que ele mesmo já tinha ensinado, que já tinha sido distorcido. Paulo teve muito trabalho. Não era só um plantador de Paulo era um evangelista, saía plantando igreja e deixava. Não, Paulo ele cuidava. Ele tratava dos problemas das igrejas. E agora ele se vê em mais uma prisão, sem dever nada. Mas ele continua alegre. Ele continua entendendo de que tudo que ele vivia era para o bem do Evangelho. Alguém que foi tirado de uma posição tão elevada. Paulo era um homem muito grande para os fariseus. Paulo ele foi criado para ser o chefe dos fariseus. De fato ele era. Aquilo que ele fazia contra os crentes, ele fazia com toda a sua força, porque ele achava que era verdade. Paulo ele sempre defendia a sua verdade de uma forma diferente. Agora Deus traz ele para o lado de cá. Ele se torna pregador, ele se torna evangelista. Agora ele se vê numa situação ruim, cadeias. Ele tinha tudo para desistir. Não, quero voltar para onde eu estava. Lá eu era chefe. Lá eu tinha mordomia. Lá eu não estava preso. Não. Paulo entendeu. Aquilo que ele passava tinha um porquê. Tinha um motivo. E às vezes, irmãos, nós questionamos a Deus por tão pouco. E não entendemos que Ele trata também conosco. Ele trata com a igreja de forma geral, como Ele fazia com o povo de Israel. Quando vinha o inimigo, levava, era todo mundo, ninguém escapava. Quem estava certo, quem estava errado, era todo mundo. E Ele trata também conosco, individualmente. Com a escola de Deus, às vezes é difícil de entender. Mas quando nós entendemos, como Paulo entendeu aqui, nós passamos pela prova, nós passamos pelo desafio alegres. Nem sempre, quando nós estamos alegres, é porque está tudo bem, não. Às vezes, temos dificuldades. Nós estamos no mundo caído. Nós temos dificuldades no dia a dia. Qualquer coisa que o governo muda lá, influencia na minha vida, diretamente na sua vida.
uma guerra, qualquer coisa, criminalidade, tudo nós estamos no meio envolvidos. Às vezes nós queremos enxergar o mundo, não, nós estamos aqui, nós somos a igreja, nós não temos nada a ver com o mundo. Nós estamos no meio deles. O que acontecer com eles acontece conosco. Não tem como separar. Mas a nossa consciência deve ser diferente. Entender de que é da permissão de Deus e de que provavelmente Deus está tratando algo em nós. Paulo, olha o nível de Paulo. E Paulo tinha coisas a serem tratadas. Paulo tinha ainda coisas a serem melhoradas. E nós, com certeza, temos muitas. Deus ele vai nos polindo aos poucos. Que nós possamos, como igreja, termos alegria, independente do lugar onde estivermos. Temos a consciência de que Deus nos levou até ali, por um propósito. Quer seja para pregar, quer ser para nós aprendermos com o sofrimento, ou qualquer outro motivo, é Deus que vai nos guiar. Nós possamos ter esse entendimento e aprender com essas lições que esses grandes homens trazem para nós. Mesmo Paulo, sendo Paulo, ele não era perfeito. Ele tinha coisas a serem tratadas por Deus com ele. Amém.